Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão no canal Espírita Cristão. Estou ainda um pouco disfônico porque tive ontem uma crise de sinusite, mas a voz está aos poucos se recuperando, apenas um pouco mais grave. Perdão. Mas não poderia deixar de gravar o vídeo de hoje. Bem cedinho, tem dia que eu levanto 5 e meia, eu assisti a uma entrevista que o Pedro Bial fez com dois padres, Padre Zezinho e Padre Júlio Lancelotti. O Espiritismo tem essa beleza de nos possibilitar aprender com todo mundo, admirar tudo que é bom em toda parte. Porque o Espiritismo não é uma religião concorrendo com outras religiões. É um estudo, é um conhecimento. Existe o movimento espírita, movimento humano organizado, e existe a doutrina, o conhecimento espírita. Então, o Espiritismo é amplo. Ainda que alguns espíritas tentem fechá-lo em quatro paredes, o Espiritismo transcende muito isso. Então, eu estava assistindo essa entrevista que eu recomendo. Que coisa fantástica. O Bial disse que os dois ali se complementavam e explicou. Porque o Padre Zezinho sempre foi o homem da palavra, de divulgar conhecimento, de instruir, de pregar o Evangelho, falando, cantando e escrevendo. E o Padre Júlio Lancelotti, este homem das ruas, né? Este homem em São Paulo que acolhe os pobres, os desvalidos, os abandonados, os esquecidos do mundo, né? E a reflexão foi muito interessante e me remontou às páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Padre Zezinho falou, é preciso saber para fazer, saber corretamente para fazer corretamente. Então é preciso instrução sim, conhecimento sim, porque até amar, nós podemos amar erradamente. Guardem isso. Podemos amar de forma equivocada, se não tivermos sabedoria. Eu conto isso há muitos anos em palestras, que uma vez eu fui dar aula numa comunidade chamada Paraíso, e quando lá cheguei, muito jovem, talvez com 18 anos, a comunidade estava em choque, porque haviam desencarnado dois jovens. O pai de um deles, um fazendeiro, tinha dado uma moto de presente a um filho, que veio desencarnar num acidente juntamente com um colega naquela moto. Esse pai amou esse filho? Claro que amou. Mas esse pai soube amar? Então, amar acertadamente é o desafio. E para amar acertadamente é preciso conhecer. E para conhecer é preciso estudar. Estudar é ler, assistir palestras, pesquisar, buscar, para ter a clareza mental do conhecimento espiritual superior. E aí amar acertadamente. Então os dois ali conversaram. O Padre Zezinho, esse homem responsável pelo ensino, né, à luz da fé que ele professa. Mas eu fiquei observando a fraternidade entre eles, a harmonia entre eles, dois baluartes do cristianismo brasileiro, do catolicismo brasileiro, né, e ali dedicando a vida ao Cristo. E eu achei algo assim que me sensibilizou muito. E a importância disso, a reflexão. Falaram de compaixão, falaram de política, falaram de obediência, falaram de compromisso. A gente vê nitidamente dois seres, né, vinculados ao coração do Cristo, dedicados, né, dentro da religião deles. E nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ali se fala do homem de bem, e tem um momento que se fala que a fé é a mãe da caridade. Só que a gente costuma ter um entendimento equivocado de fé como aquela coisa cega. Não. Fé, sobretudo, é entendimento. Alguns acreditam que fé tem a ver com fidelidade àquilo que se conhece. Alguns estudiosos diriam que onde está escrito fé no Evangelho seria mais uma ideia de fidelidade àquilo a que se conhece. Ou seja, conhecimentos vivido, conhecimento sentido e vivido, né? Então, a fé é a mãe da caridade, quer dizer, é preciso saber, ter fé, ter entendimento para fazer a obra do bem.
Sem esse saber, a obra do bem não acontece. E se não tiver também a obra na prática, é morta, né? Como descreveu Tiago, que a fé sem obras é morta. Mas não podemos entender isso só como a caridade de hora marcada. Aquele pão que se dá, aquele cobertor, aquela cesta básica. Não. A caridade, conforme está na questão 886 de Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade não é só dar coisas, é sobretudo dar-se. Dar a sua compreensão, o seu entendimento, muitas vezes os seus ouvidos, é entregar-se ao bem, onde quer que se esteja. Um dia a sociedade humana não terá mais pobres. Então, caridade não é só dar um prato de sopa. Isso também é a caridade material. Mas um sorriso, uma atenção, uma compreensão, acolher alguém, aplaudir alguém que está fazendo algo de bom, né? Às vezes a gente tem facilidade de socorrer quem está caído, mas muita dificuldade de aplaudir quem está fazendo algo de forma exitosa, né? Porque o ego não permite. Isso também é caridade. Prestigiar, valorizar, né? Então, amar corretamente implica saber corretamente. Por isso, espíritas instruí-vos, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos para amar acertadamente. Você tem amado acertadamente? Ou você tem amado erradamente? Reflitamos sobre isso e as consequências disso no nosso bem-estar, na nossa felicidade, não é? Reflitamos. Deixe aí o seu comentário, né? Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. Estamos quase chegando em 6.000 inscritos. 6.000 inscritos. Já são, me parece, 5.800 e alguma coisa, ok? E apoie o canal para que a gente possa expandir as nossas atividades. Muita luz, muita paz, dias melhores virão. Muita paz.